Caros telespectadores da Vale TV, estamos chegando para levar ao ar mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa que semanalmente nos dispomos a colocar em perspectiva fatos, histórias, grandes feitos de homens e mulheres dessa nossa região do Vale dos Sinos, que podem servir de inspiração, de encorajamento para todos nós que enveredamos pelo campo dos negócios, pela área dos negócios, sejam eles empresariais, de prestação de serviço ou mesmo de comércio. Para o programa de hoje, nós contamos com a presença do Silvano Gressler, que é o proprietário da Sinoseg, uma renomada corretora de seguros aqui da região do Vale dos Sinos, estabelecida em Novo Hamburgo, que está, segundo o próprio Silvano, na iminência de completar 40 anos, Silvano? 40 anos de atividade ininterrupta aqui no Vale, é isso? Sim. Seja bem-vindo, Silvano, e vamos à nossa conversa aqui sobre negócios, sobretudo do ramo dos seguros. É um prazer estar aqui para falar com teus telespectadores e falar um pouco da minha atividade, que é seguros há 39 anos, e agradeço realmente o convite e a deferência. A minha corretora, na verdade, ela tem 29 anos, mas eu estou na atividade há 39 anos. A minha escola inicial foi a Itaú Seguros, que trabalhei lá durante 10 anos, e fui gerente comercial em Ijuí, na região das Missões, depois em Santa Catarina, e por fim voltei a Novo Hamburgo. Eu sou nascido hamburguense, com muito orgulho, sou nascido aqui. E depois de 10 anos trabalhando e aprendendo lá numa grande escola que foi Itaú Seguros, eu abri a Sinoseg Seguros, e ela no próximo ano vai completar 30 anos para satisfação de todos. É um trabalho árduo, mas que temos vencido. Nesse atual contexto econômico aqui que emerge, depois desse grande desafio que foi imposto à humanidade, que foi sobreviver e se reposicionar, Silvano, aqui com a nossa Covid-19, como é que o segmento de seguros ele emerge desse contexto, Silvano? Olha, ele sai mais forte desse contexto do que no início da pandemia, que era uma incerteza para todos. Mas eu creio que a indústria de seguros foi uma das que mais rapidamente conseguiu se adequar à nova situação, ao novo normal. Em questão de 10, 15 dias, as minhas funcionárias estavam em home office. A minha funcionária que atende sinistro, que está comigo há 21 anos, ela já estava em home office há 21 anos, em Canoas, ela não vem diariamente, então a gente já tinha expertise. As seguradoras têm muita tecnologia e esse é um ramo que só tem uma máxima. A única coisa permanente no seguro é a mudança. Então se sabe que tudo vai mudar em meses. E quem não se adapta fica fora, mas o ramo de seguros, na verdade, cresceu, principalmente na questão do seguro de vida e pessoas, que antes era um tabu para o mercado brasileiro, e como a Covid trouxe uma catástrofe de mais de 500 mil mortes, as pessoas começaram a perceber que são mortais e também começaram a procurar esse tipo de seguro que eu acho importantíssimo. É o seguro de vida. Aliás, até vou me permitir fazer aqui uma observação. Eu tenho uma das minhas máximas, inclusive está lá na porta do meu negócio, dentro de um painel de apresentação que eu tenho lá, é o permanente é a mudança. Esse é o meu slogan. O permanente é a mudança. E o senhor agora enfatiza isso, achei bem pertinente. O permanente, caro telespectador, é a mudança, não tem conversa, é isso aí mesmo. O ramo do seguro, ele, digamos assim, ele poderia, digamos assim, inclusive ele tem um campo, ele sai fortalecido, há até quem diga que houve crescimento real, Sim. Com o ramo do seguro, mas ainda ele tem um bom campo a ser explorado, Silvano? Ele tem um grande campo a ser explorado, porque se nós falarmos na carteira de automóvel, que é a mais forte no Brasil, nós estamos falando aí em torno de 20, 22% da frota segurada. Da frota segurada. O restante não tem seguro.
Isto, para minha satisfação, depois de uma luta muito grande das entidades que militam nessa área, o Sincor, o Sindiceg, que são de cada companhia de seguro, existia um problema muito grande no Brasil, que é a legislação. Então, uma norma contraria a outra, que tem uma outra norma. E agora, a partir de 1º de setembro, foi liberado a questão do seguro dos veículos um pouco mais de tempo de uso. O que acontece hoje? Tinha uma limitação, né? Tinha uma limitação, mas na verdade a limitação ela não era pelo ano de contratação, era pelo poder econômico, pelo custo do seguro. Por quê? A pessoa tem lá, vamos dizer, eu gosto de ser didático assim, de explicar. A pessoa tem um carro de 10 anos de uso, popular. Ela vai fazer o seguro, esse seguro custa R$2.000. Fica fora do padrão médio de custo, as pessoas acabam não tendo condições de contratar. Por quê? Porque a Superintendência de Seguros Privados não permitia, e o Código Consumidor, que se colocasse, por exemplo, peças usadas nesses veículos. Isso era uma briga de 10, 15 anos pedindo essa liberação. E agora, a partir do dia 1º de setembro, houve a liberação. Então, teremos a partir de, eu acredito que, segundo bimestre do próximo ano, porque as companhias têm que se adequar e calcular, nós teremos produtos mais básicos para essa camada da população que hoje está à margem do setor. E isto sim vai fortalecer a indústria de seguro, vai criar oportunidades. Então a pessoa praticamente ela não viaja com o carro, então ela não precisa contratar uma assistência 24 horas sem limite de quilometragem. Ela faz um guincho básico de 100 quilômetros, ela quer segurar só roubo, ela quer fazer um seguro de terceiros mais barato, então põe uma franquia no seguro com terceiros. Vai ter um campo aberto para novos segurados que hoje estão à margem por não ter poder econômico para pagar. E isso, a médio e longo prazo, vai fazer com que os seguros atuais de quem tem condições de contratar também baixem, porque vai ter ganho de escala, né? E vai fazer com que o mercado fique aquecido. É isso. Eu sempre tive assim fazia um cálculo, né, de que quanto mais pessoas participarem, ou seja, se convencerem de que é providencial, que é negócio manter uma pólice seguro para si, para seus bens, ou até mesmo em relação à responsabilidade civil de terceiros, né, perante terceiros, quanto mais pessoas, né, se convencerem de se participarem, né, ou contratando um seguro, mais barato ele vai ficar para todos, né? Exato. Então, e eu sempre que posso, tenho oportunidade, e se me perguntam, eu já incentivo, não, faça o seguro, porque isso eu também tenho um ganho direto, que é ver o ticket, né, o preço, né, baixar. Então, e pelas suas explicações, né, então hoje, e esse dado aqui eu não tinha, e ele é relevantíssimo, ou seja, nós temos da frota brasileira, então, 20%, ao redor de 20% segurada, ou seja, tem 80% dela não está. Sobretudo também por uma parcela grande ser, né, de veículos acima de 10 anos. Né? Sim. Mas isso não impediria, né, Silvano, que você talvez pudesse prescindir de segurar o carro, mas a sua integridade física e vida não. Né? Essa poderia... Como é que é neste campo, nesses ramos da seguro de vida e da integridade física do sujeito? Onde é que nós estamos situados no país aí? Nós estamos muito abaixo do primeiro mundo e abaixo de países da América, aí, do Chile. O brasileiro ele ainda não é um consumidor de seguro pessoal, ele ainda não vê necessidade. Isto também tem a ver com a nossa classe. Ela deveria focar mais nessa área, mostrar a importância disto, porque a pessoa segura um carro, segura uma empresa, segura um apartamento, mas ela estando na época produtiva da vida dela e os filhos em idade escolar, normalmente, se ele vier a faltar, vai haver um problema financeiro na família de manter o padrão de vida. Então, eu tenho uma máxima para mim. Eu posso ficar um dia sem comer, fazer uma dieta, né? Mas eu não fico um dia sem seguro e não ando, não pego o carro sem seguro, não fico sem seguro de forma alguma. Por quê? Como eu estou há 39 anos nesse ramo,
eu já vi tanta coisa envolver muito mais ainda, né? Sim. Que Cada vez mais, inclusive. cada vez mais, então eu não fico sem seguro. Mas eu acho que isso é uma conscientização que tem que ser ao longo do tempo, a mídia tem que auxiliar. E eu acredito que agora, com esses produtos mais abertos, deixando o cliente escolher o que ele quer, eu quero só morte, eu quero só assistência funeral, abrindo, como foi aberto agora pela Superintendência de Seguros Privados, vai haver uma massificação. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai haver uma massificação nessa área também. Eu até me permito, viu, Silvano, continuar um pouco mais nessa questão do seguro pessoal, né? Eu, na escolinha da minha filha agora, o pai de uma das coleguinhas dela, né, tinha perdido o emprego e foi fazer aí um serviço em São Paulo. Pegou um caminhão e foi fazer um serviço em São Paulo. E nessa ida aí ele teve uma tragédia, acabou falecendo, né? E a família ficou totalmente desamparada. Inclusive nós estamos fazendo ali uma frente, né? Vários pais para poder manter aquela criança, inclusive na escola, ali no Sinodal em São Leopoldo, e também fazer frente a outras despesas que a família vem tendo, né? Isso mostra, assim, e eu acho que aqui está faltando mesmo uma maior conscientização de que o sujeito ele precisaria duas coisas a cuidar, né? Sobretudo quem tem família. Primeiro temos que trabalhar com a possibilidade de vir a faltar. Então, se vier a faltar, outros vão ficar, sobretudo aqueles sobre os quais eu sou responsável. Como é que eu deixo alguma reserva para contingência ali? Né? Então, um seguro para isso seria muito importante. E são preços baixos, depois o senhor até vai falar. E um outro que para mim ele é o mais caro, e esse eu não abro mão jamais, é de uma possibilidade de eu me envolver em qualquer acidente e ficar com movimentos prejudicados ou fisicamente muito prejudicado. Ou seja, ali eu vou ter um custo adicional relevante. Também tem coberturas para essa realidade, né, Silvano? Sim. Então, aqueles que estão nos assistindo, né, que coloquem aí no seu radar como algo a ser deliberado. Seguro, né, pessoal, enfocando a perda de capacidade laboral, ou mesmo ficar aí inválido, né, sob qualquer uma das formas, esse sobretudo devia faltar, né? E esses seguros, né, Silvano, eles não são assim estratosféricos o seu custo, né? Ele é palatável, dá para ser, digamos assim, contratado, né? E ele tem facilidade na contratação. Sim, é facilidade de contratação e tem planos muito modernos com doenças graves, inclusive de cobertura de doenças graves hoje. Então, se a pessoa eventualmente não tem um plano de saúde, ela vai ter, numa situação de uma doença grave, um valor que é pago para ela fazer o tratamento dela ou o que ela quiser fazer. E uma pequena parcela entra no orçamento de cada pessoa, porque a gente calcula o valor segurado pela média de renda da pessoa. Então, pela média de renda, a gente tem o padrão de vida. E o padrão de vida, ele vai estar ali, então é proporcional ao padrão de vida da pessoa. E é pago em parcelas, é mensal, fica bem prático e bem fácil de contratação também. E que lhe dá até para projetar, né? Você, cara telespectador que nos assiste, você pode pensar, né? Eu posso fazer a contratação de um prêmio desse para garantir os próximos 10 anos de um infortúnio, né? No caso de uma moléstia grave ou mesmo de uma perda significativa da capacidade laboral, né? De tal forma que isso tem que entrar na nossa equação, né? Nós nos preocupamos, às vezes, fazer a poupança só, fazer a reserva de valor, que é fundamental. Mas também sobretudo em decorrência das consequências que traz um acidente na vida de todos nós, né? Manter uma pólice de seguro para garantir, pelo menos 5, 10 anos, né, uma condição econômica para fazer frente desta situação que às vezes é trágica e faz nós termos uma queda muito significativa no padrão de vida, né, e nas condições de manter, inclusive, aquela harmonia ou o ponto de equilíbrio dentro do qual a gente está inserido. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir aqui nessa conversa com o Silvano, né, e explorando ainda mais, né, o mercado de seguro, né, que é esta atividade ou este serviço que é prestado e que tem grande impacto na nossa segurança e até garantia
de condições de futuro, né? É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje, para o nosso deleite aqui, recebe, né, o Silvano Gressler, né, corretor de seguros da Sinoseg, uma empresa renomada aqui da cidade e que tem nos ajudado a cuidar não só da nossa integridade física, do nosso futuro, sobretudo do nosso patrimônio. E falávamos, né, no final do bloco anterior, sobre a importância dos seguros pessoais, sobretudo para a manutenção, né, do padrão de vida, né, do futuro, até da família, né, Silvano, e sobretudo da integridade pessoal, ou seja, como fazer com alguma razoabilidade o enfrentamento, né, daquelas questões econômicas que se colocam quando você, porventura, se vê envolvido em algum acidente ou equivalente que lhe tira capacidades motoras ou também do gênero, né? O que está faltando, assim, no seu modo de ver, para que nós possamos, né, despertar ainda mais, ou tornar isso concreto na vida de cada gaúcho, de cada hamburguense, a necessidade de fazer esse seguro, Silvano? Eu acho que falta muito dos profissionais da área que trabalham com isso, massificar a venda, tornar isto plausível para o consumidor, mostrar os custos, porque eventualmente as pessoas pensam que é caro. Muitas dizem, eu tenho patrimônio. Sim, o patrimônio é importante, mas na falta, o patrimônio ele entra no inventário. O seguro é líquido, não entra em inventário. A família já tem um valor líquido para fazer frente às primeiras despesas que ela vai ter. E até, eventualmente, para fazer o pagamento do inventário. E outro ponto importante, no caso de uma invalidez, os custos médicos e os custos de cuidadores e enfermeiros são altíssimos. Então, se a pessoa não tem um seguro que possa cobrir isso, ela vai ter que dilapidar um eventual patrimônio que ela tenha para fazer frente a isso. E se ela não tem o patrimônio, aí a situação ainda se agrava, porque vai depender de terceiros, familiares, que eventualmente às vezes não têm condições de auxiliar e vão ter que achar uma forma de auxiliar. Tem hoje também, para os profissionais liberais, a garantia de área de incapacidade, de perda laboral. Então, se contrata uma renda X por mês, conforme o padrão de vida da pessoa, e ela, se houver um infortúnio, ela recebe esse valor e continua mantendo o padrão de vida dela por um período que ela contratar. Então, a importância disto, ela é fundamental, porque a família é o início de tudo. E se perguntar para qualquer pessoa qual é o item, qual é a coisa mais importante da tua vida, a resposta de 99% das pessoas será a família. Então, é lógico que as pessoas têm que pensar nisto,
e fazer disto uma realidade. Porque os valores são muito baixos. Guardar um dinheiro na poupança, para chegar a um valor segurado de uma apólice, vai ter que colocar muito dinheiro, mas não se sabe quando pode acontecer. Porque hoje estamos aqui, né? Sim. Amanhã podemos não estar, né? Exato. Não é por outra razão, né, Silvano, que quando você vai viajar para o exterior, por exemplo, um dos requisitos é você ter a sua apólice, né, de saúde lá, né? Por quê? Justamente porque no exterior, né, ninguém quer arcar com o custo, né, para você, né, de um eventual problema de saúde ou mesmo de um acidente. Ou seja, lá nós aceitamos com tranquilidade, né, pagar aquele valorzinho para ter aquela segurança, né? E aqui eu também trabalho com uma perspectiva, eu acho até que essa questão do seguro, viu, Silvana, ela deveria entrar dentro das universidades, quando você faz planejamento financeiro, como uma das variáveis. Por exemplo, tu tem lá, né, toda a linha dos investimentos, toda a perspectiva dos investimentos. Seguro é manutenção. Poderia se enquadrar dentro da categoria manutenção. Porque o seguro, na verdade, é aquele aporte de recurso extraordinário que ocorre face um fato, né, não querido, normalmente assim, da vida, né, que faz com que eu perca, de um lado, ou capacidade de produzir riqueza ou mesmo de manter a riqueza. E o seguro vem, né, e garante aquilo, né, nas condições que eu projetei, né? Então, na verdade, isso é muito importante. Então, tanto é verdade, tem algumas atividades, sobre essa o síndico, né, nem pode, até é crime não ter, por exemplo. E várias outras atividades teria que ter a perspectiva do seguro como algo inerente ao próprio negócio, né? Sim. Não te parece isso? Não, me parece que falta isto e seria importantíssimo. Ter essa perspectiva, né? Ter essa perspectiva e colocar essa cultura do seguro. Porque a manutenção de uma empresa depende também do seguro. E a falta do seguro numa empresa, por exemplo, ela faz com que, eventualmente, se houver um sinistro, não é só o dono da empresa que perde, são os funcionários que perdem o emprego também. E a sociedade. E a sociedade toda. Enfim, você fez uma colocação muito importante. Quando a gente vai para o exterior, a gente vai lá e paga o seguro de viagem, que vai dar uma cobertura lá de assistência médica, enfim. Muitos clientes me procuram. Eu quero fazer um seguro pessoal porque eu vou viajar. Eu disse, onde tu vai? Eu vou para a Europa. Daí eu digo, olha, eu já te ofereci várias vezes, né? E tu nunca quis fazer. Tu já te deu conta que tu corres muito mais risco no dia a dia aqui do que 15 dias na Europa? Se, por acaso, o avião cair, independente de tu teres contratado um seguro ou não, as companhias aéreas, a sua família vai ter uma indenização de qualquer forma. Não acha mais importante fazer um seguro para o dia a dia aqui, que tu corre risco de ser assaltado, tem o trânsito caótico. Então, aí as pessoas param e pensam, tens razão, nunca pensei dessa forma. Porque as pessoas sempre são imediatistas naquilo que fazem normalmente, né? E muitos, então, acabam contratando o seguro, mas por um viés que não era o inicial, né? Mas são que levadas por caminhos tortos. Exatamente. Não. Mas isso nós temos que evoluir muito ainda nessa área. E no setor patrimonial, né? Eu sei que hoje temos apólices dos mais variados tipos e arranjos, né? Hoje, normalmente se tinha ali para garantir a coisa em si, né? Contra raios, isso. Mas hoje se pode agregar uma série de outras... Existe muita procura hoje de responsabilidade civil profissional, na área médica, na área de saúde, mesmo na área do direito, empresas de contabilidade que eventualmente... Essa eu acho que foi um mercado que... Também explodiu muito, né? Tá em franca expansão. Os seguros de construção, né? De risco de obras. Tá? Eu fiz uma reforma no meu apartamento e eu pedi a RT para a arquiteta, né? Aí ela disse, mas... não, eu fiz ela, mas... por que tu precisa ela? Eu digo, não, porque eu vou contratar um seguro. Tu vais contratar um seguro? Eu digo, sim, eu vou fazer uma reforma no apartamento, vou derrubar uma parede. Se eu causar dano para os outros moradores no prédio, eu não tenho condições de pagar, o que eu faço? Aí ela disse, mas tem como fazer seguro disso? Tenho.
A obra durou lá 60 dias, a reforma. E aí ela me perguntou depois, quanto tu pagaste no seguro? Eu digo, eu segurei 3 milhões de reais e eu paguei 400 reais no seguro. E eu digo, sugestão, eu te darei uma sugestão, eu disse para ela. Quando tu fizeres um projeto, inclui uma verba, diz, tem mais 500 reais e a obra vai estar segurada. Porque o que é 400 reais numa reforma de um imóvel? Não é nada. Imagina o que aconteceria se houvesse um problema, uma rachadura no prédio, ou um problema no vizinho, enfim. Que pode um dano acontecer. que pode acontecer, que é inerente ao dano. E o custo é baixíssimo, então isso tem crescido muito também. Danos cibernéticos também estão sendo está muito em voga agora, comecei a fazer cursos sobre isso. Tem a lei de responsabilidade de dados, né, também, que está entrando muito e as companhias já estão também já procurando fazer produtos galgados em cima disso, que no nosso ramo é muito visível isso, né, porque a gente tem todos os dados do cliente, temos que ter muito cuidado com isso. A gente poderia adentrar um pouquinho mais essa da LGPD, né? Como é que seria? É seguro de responsabilidade civil. Seria na verdade, teria também o seguro, teria responsabilidade civil, mas teria o dano cibernético, que normalmente é o roubo das informações, né? Tem o roubo das informações também. São dois seguros separados. Sim, teria que fazer um conjunto disso, duas apólices. O direito de obrigações também de empresas tem sido muito procurado, onde os diretores de empresa se resguardam de algum erro na administração e condução do negócio, que cause prejuízo a terceiros também. São ramos que estão crescendo muito, que há 10, 15 anos atrás não eram procurados, né? Isso eu me lembro, assim, eu atuo muito na área empresarial, e sobretudo na área do direito público tributário, né? Então eu me lembro com o advento do SPED, né? Quando o contador, que ele normalmente era um sujeito que ficava ali na segunda, terceira linha do negócio, hoje, né, com a digitalização, né, virtualização de tudo, ele é um sujeito que está lá na frente, né? Ele é hoje o frontispício da empresa. Sim. Tomando decisão, assumindo responsabilidades pela empresa, né? E naquele contexto ele ficou um sujeito muito exposto, né? E, sob certo aspecto, né, como o responsável primário de muitos dados e informações ali, que podem redundar em graves consequências econômicas, né, para a empresa e, por consequência, para ele. Naquele contexto ali, então, começa a nascer, né, um produto que é o seguro para resguardar aquele profissional ou contador. Sim. Né? Então, e aquilo eu fiquei assim bem impressionado quando eu vi as primeiras apólices sendo comercializadas, né? Depois começa também com a melhora da governança, ou seja, exigência de uma série de critérios, sobretudo de transparência, da conformidade, que também passa a responsabilizar o gestor da empresa, né? Sim. Ou seja, ele também então tem condição de buscar lá um resguardo na eventualidade de ele ter que responder ou ter mesmo que indenizar, né, em face de decisões tomadas. É isso, né, que o senhor está falando? Exatamente. São dois. E na área pública, o gestor público, que cada vez mais também está ali na iminência de ter, e a gente vê todo dia, né, a indisponibilidade de bem, responsabilização direta. Também temos um produto para o gestor público? É uma área que as seguradoras ainda operam muito pouco, porque não há demanda. Não há demanda. Sim, mas acho que vai ter muito daqui a pouco, viu? Sim, mas tivemos vários escândalos e as coisas acabaram, né, Se ajeitando. se ajeitando, infelizmente. Infelizmente. Né, infelizmente. Eu penso que a área de seguros tem muito para crescer no Brasil. Se tu pegar países aí, o Japão, Estados Unidos, representa 6, 7% do PIB, e no Brasil não. E é uma indústria que gera poupança, porque as seguradoras são obrigadas a fazer reservas em patrimônio, em ações, em dinheiro, em capital. E o fato de agora eles abrirem essa desregulamentação no seguro, na área de seguros mais facilitados, né?
Isto vai aumentar o mercado e eu acho que vai ter mais pessoas entrando para trabalhar, né, nesse ramo e vão se tornar especialistas. Não vai mais, eu creio que não vai mais existir uma corretora que vai fazer todos os ramos. Ele não vai fazer todos os ramos. Eu, inclusive, faço parte da AGC do Brasil, que é a grande corretora de seguros do Brasil, que tem sede em São Paulo, né? E que são, embaixo dessa holding, digamos assim, tem 67 corretoras, são acionistas, e tem mais 20 já parceiros de negócios. Nós temos lá, então, o especialista no agronegócio, nós temos o especialista em seguro-garantia, o especialista em todos os ramos de seguros são contratados e nos dão assessoria. Hoje, a AGC do Brasil, depois de 10 anos de atuação, ela já tem previsto uma produção de 1 bilhão e 100 milhões de seguros esse ano. Isso, para o leigo, para situar, isso seria a 20ª seguradora, se fosse uma seguradora, seria a 20ª seguradora do país. Mas já estamos ali a 50% de ramos não automóvel. E a média do mercado é ter 75% de ramos automóvel e o restante nos demais ramos, empresarial, residencial, vida, saúde. Então, se tem muito a crescer. E isso trouxe muita tecnologia para os parceiros. E essa é uma tendência de o conglomerado, as corretoras irem se juntando e criando a sinergia e o aumento de ganho de escala na venda de produtos de colocação, né? Tá certo. Infelizmente, Silvano, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Quero lhe agradecer por ter comparecido aqui, né? Foi um privilégio ter te recebido e falar sobre esse segmento econômico que é muito importante para nós seguro. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que possível e necessário, eu estou à disposição. Nós estamos encerrando mais um programa Valores da Nossa Terra, prometendo voltar na semana que vem, né, com mais uma entrevista de relevo aqui para nós da região do Vale dos Sinos. Boa semana a todos.